Hello, Dev! Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos dar mais um passo no nosso app de lista de tarefas, adicionando checkbox para marcar o que já foi concluído e também um snack bar muito útil. A ideia do snack bar é dar um feedback imediato ao usuário. Quando ele adicionar uma tarefa na lista, o snack bar vai aparecer mostrando que a tarefa foi adicionada com sucesso e vai oferecer uma ação de desfazer, caso ele queira remover a tarefa recém-adicionada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos, desenvolvedora Android há mais de 6 anos e criadora do Codes by Rachel. Aqui no canal eu compartilho conteúdos do universo Android. Minha missão é te ajudar a aprender na prática. Seja você um iniciante ou alguém que já programa e quer evoluir como dev Android. Agora, bora codar? Let's bora! Bom, recapitulando aqui, como está nosso app atual, a gente tem um FAB que foi implementado na aula passada. Quando clica aqui nele, a gente pode adicionar uma nova tarefa. A gente abre um dialog e aí a gente pode cancelar ou adicionar tarefa. A gente tem a opção de concluir a tarefa, editar a tarefa e excluir a tarefa. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai, para concluir a tarefa, a gente clica nessa informação aqui e coloca como concluída. Para deixar de uma forma um pouquinho melhor, a gente vai adicionar um checkbox aqui para quando ele quiser concluir a tarefa. E quando o usuário clicar para adicionar uma nova tarefa, adicionar, a gente vai mostrar um alertinho aqui dizendo que a tarefa foi adicionada. E a gente também vai ter a opção de desfazer a ação de que foi adicionada a tarefa recentemente. Se você não está familiarizado, a nossa checkbox é esse carinha aqui, no qual a gente pode selecionar várias vezes. Tem a opção de selecionar várias vezes, no caso é a nossa caixa de seleção. Vou deixar também o link dessa documentação aqui na descrição do vídeo, tá? Para você, caso você queira se familiarizar mais. E o Snack Bar é esse componente aqui que mostra essa ação e você pode personalizar a durabilidade dele e também botar uma ação aqui imediata, tá? No nosso caso vai ser a de desfazer, que quando ele adicionar a tarefa, ele pode clicar em desfazer e a tarefa ser removida. Então vamos lá. Nosso primeiro comportamento vai ser o quê? Vai ser a gente remover a informação que tem de tarefa concluída, né? Então, a gente tem aqui no nosso task card e aqui está a informação. Esse row aqui, nós temos um texto, né? Que marca a tarefa, que é da tarefa, esse texto é da tarefa. Nós temos aqui da concluída e o botão para a tarefa concluída e tá, até aqui. Então, nós iremos remover, tá bom? Vou deixar comentado. Vamos botar aqui para a gente visualizar. Beleza. Então, o que a gente vai querer agora? Que quando ele... Antes do nome da tarefa, a gente vai adicionar um checkbox. Esse checkbox, ele vai ser apenas um check, né? Quando a gente tiver que o nosso task, ela tá com a tarefa completa, né? Quando ele tiver realmente completar com a tarefa, que a tarefa foi concluída, né? Ele vai aparecer marcado. Essa ação aqui é para dizer quando a tarefa está marcada e está desmarcada, tá? Outra informação aqui é o unchecked change. O que acontece aqui? Ele é meio que um listening que ele vai ficar escutando, né? De quando ele é chamado sempre que o usuário vai tocar nesse checkbox. Então, quando o usuário tocar no checkbox, o que ele deve fazer? Então, nesse caso aqui, quando a gente tinha feito isso daqui, a gente tinha adicionado essa informação, né? Que quando ele clicasse no botão, a gente faria isso. Então, a gente vai repetir, tá? A gente só tá fazendo melhorias aqui. Então, vamos lá. Repetir aqui. Quando ele clicava anteriormente no ícone, a gente fazia que é a tarefa completa, inverte e se está completo ou não, recebe a informação. Beleza. A gente pode dar uma olhadinha aqui como é que está funcionando. Vamos ver. Tarefa 1. Boa. Vamos melhorar? Vamos. Vamos dizer que quando ele
clicar no ícone, a gente pode personalizar a questão de cor, customizar as cores. Então, a gente pode dizer aqui o color, fazer a customização do checkbox color, default, e vai dizer que o color dele vai ser ok. Quando ele der o check, quando ele fizer o check de color dele, eu quero que seja aquela mesma cor que a gente estava utilizando anteriormente, tá? Então, eu quero que seja essa daqui. Quando ele fizer o check. Que no caso eu quero que esse componente aqui, ó, fique na mesma cor que a gente estava trabalhando. Boa. Então, no caso, quando eu clicar, ótimo. Ele já altera aqui. Beleza. Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo agora vai ser a gente adicionar o snack bar, né? Que a gente falou lá, que vai ser uma mensagenzinha que vai ser exibida. Para adicionar o snack bar, o scaffold, ele tem uma propriedade justamente para esse carinha também, que é esse snack bar host, certo? Então, dentro desse snack bar host aqui, a gente vai adicionar o nosso snack bar que a gente precisa, snack host. Beleza. Esse snack bar host, ele precisa de um state. O que seria isso? Esse seria um estado que vai ser responsável para quando esse componente ele seja exibido ou não. Então, quando a gente está trabalhando com estado, a gente sabe que a gente precisa vir aqui e vamos criar uma variável, tá? Essa variável vai ser um snack bar host state. Vai ser um remember e a gente vai dizer que ele vai ser um snack bar host state. Beleza. Esse estado aqui, ele vai ser o responsável por controlar de quando ele quer que ele seja exibido ou não, tá bom? Então, a gente vai adicionar ele aqui. Snack bar. Quando é que a gente quer que esse snack bar apareça? A gente quer que esse snack bar apareça quando ele clicar no confirmar, confirmei a tarefa. Quando eu confirmei a tarefa, eu quero que ele apareça o snack bar, né? Então, é a confirmação dessa tarefa que está dentro desse if aqui, né? Quando ele está adicionando. A gente vai precisar, aqui em cima, criar um scope. Eu remember routine scope. O que é que acontece? O nosso snack bar, ele é assíncrono. Ou seja, ele precisa esperar até que o usuário interaja ou que o tempo acabe. Então, enquanto o usuário não interage, ali ele está sendo exibido. Então, se o usuário interagir com aquele botão de desfazer, por exemplo, ou então quando o tempo dele acabar, aí ele vai acabar seu ciclo ali, certo? Então, dessa forma como ele é assíncrono, a gente precisa usar um coroutines para ele não bloquear. O coroutines é uma forma leve de rodar tarefas assíncronas, ou em paralelo no Kotlin, né? No caso, ao invés de travar a tela, ficar esperando que algo vá acontecer, né? A gente usa um coroutines para que o app rode normalmente e ele não ocorra esse congelamento da trava, tá? De bloquear a UI, tá bom? Então, beleza, a gente utilizou esse scope aqui e o scope ele vai ser chamado quando ele adicionar a tarefa na lista, a gente vai querer que ele simplesmente mostre o nosso snack bar. Como o nosso snack bar ele é assíncrono, isso está significando que a gente não pode chamar ele dentro dessa função aqui do onClick. A gente precisa chamar dentro dessa função do launch aqui do coroutines, certo? Então, a gente vai chamar aqui o nosso snack bar state e vamos dizer que ele vai ser exibido. Show snack bar. Quando ele for exibido, a gente tem as opções de botar mensagem, botar a ação, botar a duração e afins. Nesse momento, a gente vai colocar simplesmente uma mensagem para dizer que a tarefa foi adicionada com sucesso. E a duração, a gente pode dizer que a gente vai querer uma duração do snack bar, uma duração short.
sem mais delongas. Então, vamos ver. Quando eu clicar aqui e adicionar uma tarefa e adicionar, ele está exibindo o snack bar. Pode ver, se você perceber, vou adicionar aqui novamente, tá? E já vou informando o que aqui é para você perceber. Quando a gente adicionou esse snack bar, ele não sobrepôs o FAB, que é o que eu estava falando sobre o scaffold na aula anterior. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá, que a gente fez a implementação desse FAB e desse alert dialog, tá? Para adicionar uma nova tarefa. Então, quando a gente adiciona a tarefa e exibe esse snack ball, ele não sobrepõe o FAB, porque o scaffold ele já trabalha exclusivamente com isso. Ele já trata onde você deseja que seja exibido, ele já tem um espaço reservado para esses componentes, tá? Agora vamos adicionar uma ação de desfazer. Quando o usuário adicionou a tarefa e ele simplesmente, quero desfazer, não quero, cancelei, não quero adicionar essa tarefa, a gente pode adicionar aqui uma ação de desfazer, que no caso aqui, como a gente tinha visto aqui, a gente tem um action label, que não vai ser o quê? Vai ser a ação de desfazer. Quando ele adicionar a tarefa, ele vai aparecer esse desfazer, certo? Mas aí, como é que eu vou saber quando, eu cliquei desfazer? Ele simplesmente fechou o snack e ele não fez nada. O que é que eu quero? Eu quero que quando ele faça a ação de desfazer, ele não adicione a tarefa que eu acabei de adicionar. A gente vai precisar escutar, né, no caso, a ação do usuário. Então, a gente vem aqui, val, dizer um result. Vai ver o que é que aconteceu com essa ação do usuário, certo? E vai dizer assim, se o result dele foi igual a snack bar result foi um action performance, o que significa? O snack bar result significa que o usuário clicou nessa ação que a gente declarou aqui, tá? Então, que a gente está utilizando. Então, se ele clicou nessa ação, a gente quer que ele simplesmente remova o elemento da lista. Mas que é esse elemento que a gente vai remover? Esse elemento a gente vai dizer aqui, val new task. Vai ser quem? Vai ser esse elemento que a gente está adicionando, certo? Como tá o mesmo nome, a gente vai adicionar, sei lá, task add. Darem que a gente vai chamar essa variável aqui. E aí a gente vai dizer que quando ele clicar nessa ação, a gente vai querer que ele remova esse elemento que ele acabou de adicionar. Então, vamos lá. Quando eu adicionei tarefa ABC, adicionei, apareceu na lista, cliquei em desfazer, ele removeu da lista. Legal, né? Então, nosso app tá ficando bem legal, né? A gente tem um Fabzinho aqui, que a gente clica nele, aparece um dialog, a gente adiciona uma tarefa, estudar, compose. Se eu quiser cancelar, eu posso clicar e simplesmente não adiciono a tarefa. Se eu clicar novamente, estudar, compose e adicionar, ele aparece na lista. Apareceu que a tarefa foi adicionada com sucesso. Vou adicionar uma nova tarefa aqui. Seguir codes by Rachel. Adicionei aqui. Curtir esse vídeo. Adicionei. Opa, já estou seguindo codes by Rachel. Tarefa concluída. Curtir esse vídeo. Tarefa concluída. Vou querer, um exemplo aqui, estudar XPTO. Putz, não queria adicionar. Cliquei em desfazer, removi da lista. Estudei Compose e minha lista estão todas cheias aqui. Já estudei Compose e vou editar aqui para dizer que eu vou estudar agora sobre Material Team. Material Design. Confirmar, tiro aqui, falta estudar Material Design. Já estou seguindo, vou excluir aqui, editar ok. Está tudo funcionando perfeitamente.
Então a gente já tem nossas funcionalidades padrões, né? A gente tá fazendo bastante melhorias nesse app, utilizando os componentes, né? Utilizamos o Fab, utilizamos a Art Dialog, o Snack Bar nessa aula e também utilizamos o Checkbox. Então, tá ficando bem diferenciado agora, né, o nosso aplicativo. Todas essas aulas de como criar essa lista, como adicionar, como remover, como editar, como excluir, tudo está nesse canal já, tá? Esses vídeos foram feitos anteriormente. Por essa aula é isto. Então já sabem, se você tá curtindo, deixa o like aí para eu saber se realmente tá sendo interessante. Comenta aqui o que você tá achando. Já segue aqui o canal para você não perder os próximos vídeos, que eu vou trazer mais conteúdos e aí a gente ainda vai continuar nesse aplicativo para trazer mais melhorias, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo e fica atento. Let's bora, devs!